mais uma vez reunidos em nome de Cristo Jesus, e eu cumprimento a todos dizendo nesta noite que se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Alguém ouviu o que eu falei? Diga amém. Se andarmos na luz, como na luz o nosso Senhor está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Dessa forma, eu e você podemos dizer que não há mais condenação para mim e para você, que estamos em Cristo Jesus. Aleluias! Nós estamos aqui, e o contexto da nossa geração é um contexto de prova, é um contexto de crise, em que eu e você estamos participando de conflitos, e nada mais justo que você se aproxime de Deus nesse momento. Busque o socorro em Cristo Jesus. Eleve os meus olhos para os montes, de onde me virão socorro. O meu socorro vem do alto. Vem do Deus Criador dos céus e da terra. Vigie, como Jesus falou, vigiai e orai para que você não caia em tentação. Nós vamos estar ministrando nessa noite exatamente um alerta de Deus para o momento em que nós estamos vivendo. E Deus tem me falado muito sobre a vontade dEle, de uma forma específica para a vida de cada um de nós. Como foi ministrado aqui há 2 domingos, a pastora Valdirene falou exatamente sobre isso, sobre nós entendermos, não só estarmos ouvindo, andando com Cristo, mas possamos verdadeiramente experimentar. E quarta-feira passada nós ouvimos sobre restituição que vem de Deus. Em tempos que estamos vivendo difíceis, tempos onde a nossa fé está sendo provada, o tempo todo. Você abre a internet, você vê a televisão, você anda na rua, todos os sentidos estão voltados para nos levar a não acreditar na redenção em Cristo Jesus. Tudo que você vê, sente hoje, é voltado para você não acreditar no que essa palavra diz. Eu recebi um vídeo, e esse vídeo está mostrando ali na Bolívia um decreto que foi estabelecido que daqui a 1 ano e meio é proibido por lei pregar o Evangelho, falar que Jesus Cristo é o Salvador. E quem pregar o Evangelho naquele lugar vai ser preso, vai ser perseguido. Olha para você ver, 1 ano e meio, agora os pastores, os líderes espirituais da denominação estão se levantando aqui do lado, estão se levantando para tentar impedir essa lei daqui a 1 ano e meio. Vem agora. Imagine se você tivesse a notícia dessa, que a partir do ano que vem você não pode falar de Jesus, você não pode congregar, você não pode ir a uma igreja evangélica que fala que Cristo Jesus salva. O que você vai fazer? Se você pegar que Jesus salva, você vai perder os seus bens, vai perder a sua família, você vai ser preso. E o que você vai decidir? Fechar a boca?
da economia também. Estamos sendo ameaçados o tempo todo, o inimigo está batendo a porta o tempo todo. Cabe eu e você o quê? Rejeitar. E só conseguimos fazer isso se for pela fé no que Deus diz. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Estaremos ministrando hoje. Somos inconformados. É um texto bastante conhecido do ministério, mas o Senhor tem me falado, e isso tem trazido dentro de mim um mover que não me deixa aquietar diante das situações que nós estamos vivendo. Fiquem de pé, por favor, na leitura da palavra. Romanos capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 1. Assim diz o Senhor: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, e não vos conformeis com os padrões deste mundo, mas deixe que Deus nos transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com as ideias deste mundo, com as notícias deste mundo, mas busque receber a transformação da parte de Deus na mente de vocês, para que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a vida de vocês. Amém? Feche os seus olhos. Você que sabe orar, fale com Deus. Peça a Deus, pelo poder do Espírito Santo, trazer aquilo que você precisa. Você não pode se conformar, meu Deus, com aquilo que não é de Deus para a sua vida, para a sua casa, para essa nação, para essa geração. Você não pode se aquietar e incomodar. Foram-nos dadas armas espirituais para destruir os poderes das trevas. Meu Deus, é pelo teu Espírito que estamos aqui. Nós não aceitamos o mal, nós não aceitamos derrota, nós não aceitamos maldições, palavras contrárias, nós não aceitamos, ó Deus querido, nada que não provenha do Senhor para as nossas vidas. Abra sua boca, use o poder da oração a seu favor, a favor da igreja, a favor do seu vizinho, a favor desse estado, a favor dessa nação, a favor dessa geração. Não vos conformeis. Meu Deus, foi precioso demais o que o Senhor fez por nós, pela humanidade, para que nós possamos fazer vista grossa diante do que temos visto e ouvido. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Glória seja ao nosso nome. Meu Senhor, glória a Deus, aleluia. Fé. Quarta-feira nós temos falado de tal forma que o foco é nos fortalecer na fé. E nesse tempo, então, meu irmão, minha irmã, é de dia e de noite, e você tem que buscar isso de Deus,
Porque a única coisa que pode barrar o mal contra a sua vida é fé. E nós temos falado aqui, quando se fala de fé, nós temos que falar de conhecimento, temos que falar de aceitação e temos que falar de confiança. Quando se fala de fé, mas toda vez que eu me preparo no Espírito para ministrar, principalmente sobre fé, vem algo dentro da minha mente dizendo o seguinte, que isso é pessoal, a fé é muito pessoal. Eu trago à memória aqui o que Pedro falou ali no capítulo 3 do livro de Atos, se eu não me engano. Ele diz o seguinte, logo depois daquele aleijado ser curado, as pessoas vieram diante de Pedro, olhando para Pedro e João, e Pedro falou assim: por que vocês estão olhando para nós? Por que vocês estão olhando para nós como se fosse a nossa dedicação, a nossa devoção que curou esse homem? Como se fosse algo meu ou devoção que curou esse homem. Não foi isso que curou esse homem. Lá no capítulo 3 do livro de Atos, Pedro fala isso. Não foi isso que curou esse homem. Mais precisamente, Atos 3,12 diz assim: Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão e ali ele declarou: porque olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar pelo nosso próprio poder ou devoção? Não! E ele diz mais embaixo no versículo 16: pela fé no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado.
lua que nasce está mais próxima à volta de Cristo Jesus. Nós estamos vivendo, está cada vez mais estreitando, e o que vai te dar condições para permanecer firme, 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 inabalável na fé em Cristo Jesus. Está começando aí no mundo as perseguições, a preparação para a perseguição da igreja, está sendo preparado o palco, e os cristãos muitos cristãos estão alheios a isso. E eu te pergunto nessa noite, nós não podemos nos conformar. Eu te pergunto, o que está no seu coração com respeito ao que Deus tem falado com você? O que tem ficado firme como estrutura? Eu fui lá em Isaías 43, 26, diz assim: olha o que Deus faz. Eu tenho aprendido que ignorar o sacrifício, como falamos domingo. O que eu falei, você lembra? Quando você ignora o sacrifício, quando você rejeita o sacrifício, quando as pessoas ouvem a palavra de Deus, mas não recebem com fé, o que elas estão fazendo com Cristo? Vocês lembram? Estão pisando em Cristo. Estão pisando em Cristo. O que elas estão fazendo com o sangue que foi derramado? O que elas estão fazendo com o sangue? Nós falamos. O que está fazendo? Hã? Eu sei, o sangue é vida, mas quando a pessoa rejeita a palavra, não ouve com fé, o que ela faz com o sangue da nova aliança? Profanam o sangue da nova aliança. O que elas estão fazendo com o Espírito Santo? Quando elas rejeitam ou ouvem a palavra sem fé, o que nós estamos fazendo? Debochando do Espírito Santo. É muito sério, igreja. Nós achamos até então que o problema do ser humano era simplesmente não crer, muito mais. E a Bíblia diz que nós éramos inimigos e agora nos tornamos amigos. O sangue do sacrifício, ele tem assim um poder tremendo na minha vida e na sua. Preste atenção. Ele primeiro, o sangue faz com que Deus perdoe os nossos pecados. Segundo, ele nos reconcilia com Deus. Terceiro, ele nos justifica. E quarto, ele nos purifica. É algo muito forte, é algo muito grande, algo tremendo. E nós falamos aqui domingo, eu trago a sua memória, que eu já falei. É um perigo você ouvir a palavra de Deus sem fé, ela vem e passa. Não! E eu trago a sua memória. É o que nós falamos domingo, que quando você fala da cruz, quando você fala do sacrifício, você fala da derrota do diabo. Ele foi exposto, os demônios foram expostos, derrotado, por causa do sangue derramado na cruz. Eu não me conformo, então, de viver uma vida como se esse sangue não fosse derramado. Eu não me conformo de viver uma vida como se Satanás já não fosse derrotado, julgado. Eu não posso me conformar de ter medo quando eu canto que esse amor de Deus é tremendo. Como que eu posso viver com medo? Falta de fé. A fé opera através do amor. Se eu falo do amor, se eu falo que Deus nos ama e ando com medo, verdadeiramente eu não tenho fé. Está entendendo? Está compreendendo? Como que eu posso me conformar de receber a revelação de tamanho amor por mim? Qual o amor? Romanos capítulo 8 diz: como que manifestou esse amor do Criador, do soberano, daquele que mede os céus com a palma da mão, por mim e por você, pequeninos e insignificantes? Lá em Romanos 8 diz: ele não poupou o único filho por amor a nós. Aí eu falo aleluia, eu falo glória a Deus, eu falo amém, mas ando com medo.
preocupado, ansioso, ansiosa. Qualquer notícia que chega na minha porta me faz tremer e logo desaparece esse amor da minha mente, logo desaparece o sacrifício da minha mente, logo desaparece o sangue derramado na cruz da minha mente, logo desaparece a filiação, o grande Deus controlador de todas as coisas da minha mente. Não posso me conformar e viver como se isso não fosse fato. Quando você lê Isaías, capítulo 43, versículo 26, vamos ler rapidamente. Isaías, capítulo 43. Se eu achar primeiro que vocês, eu vou ler para nós ganharmos tempo. Isaías 43, 26. Diz assim: relembre-me o que aconteceu, vamos junto ao tribunal, apresente as suas razões para que você possa se justificar. Entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões, o próprio Deus te chamando para entrar no tribunal juntamente com Ele como juiz. Apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Eu estou ministrando para pessoas que estão sendo atacadas pelo diabo, onde parece que as bênçãos de Deus não são as nossas realidades. O próprio Deus te chama, vamos juntos, entremos em juízo, apresenta as tuas razões para ser justificado. Olha para você ver. Diante disso, o próprio Deus, Ele revela que Ele mesmo quer ver você como justo. Ele mesmo. Aí quando você vai ver em Hebreus 9, 13 e 14, olha lá por favor, é muito lindo, a gente tem que ler, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hebreus 9, você vai ficar acordadinho. Vou deixar você dormir, não. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Olha o que Deus nos fala. Por que eu não devo me conformar com qualquer jugo desse mundo sobre a minha vida? Por quê? Porque se tem um ser que pode te condenar, que pode destruir a sua alma, destruir o seu corpo, é Deus. Mas quando eu descubro pelo Espírito Santo que esse próprio Deus me justificou, eu não posso viver da mesma forma. Olha em Romanos, aproveite que você está aí, vai lá em Romanos, capítulo 8. Olha aí, é a palavra de Deus. Romanos capítulo 8, veja aí, versículo 28 em diante. Achamos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam, são chamados segundo o seu propósito. Pois aquele que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, esses também chamou. E aos que chamou, a este também, o quê? Oh, meu Pai, quem te justificou? Te pergunto, quem te justificou? Quem? A Bíblia está falando aqui que Deus te justificou. Olhe mais embaixo, versículo 31, ele diz assim: poxa, que diremos então à vista dessas coisas? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Diga assim: eu sou eleito de Deus, eu sou escolhido de Deus, Deus me separou. Quem tentará acusação contra os eleitos escolhidos? Olha para o seu irmão e fala assim: quem pode levantar acusação contra você? Quem? Olha a resposta. É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, ao qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará desse amor de Cristo? Quem? É Deus quem os justifica. Quem? Como que você pode viver como as pessoas do mundo estão vivendo? Com medo, com terror, com receio, com dúvidas. Quem te justificou está aí no versículo 33. É Deus quem os justifica. É Deus maravilhoso, você pode dizer? Como você pode se conformar com uma vida aquém daquilo que Deus preparou para você? Lá no texto que nós lemos, fala assim: não vos conformeis com os padrões deste mundo, mas busque ter um renovo na sua mente. Busque pensar, guardar na sua mente tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que traz louvor a Deus. Deixe isso ficar como base na sua mente. Não o que as redes sociais estão falando, não o que as pessoas que não temem o Senhor estão falando, mas encha a sua mente com essas verdades. Quem nos justificou? Eu estou falando aqui da maior condenação, não estou falando de uma pandemia, não estou falando de uma perseguição política, não estou falando de uma crise financeira, não. Eu estou falando do pior dos inimigos, estou falando da morte. Quem poderia te condenar à morte? É o Deus Todo-Poderoso, porque como falamos domingo, o salário do pecado é a morte. Mas aqui está falando para mim, para você, para a igreja de Cristo Jesus: Deus é que te justifica. Então quem pode levantar acusação contra você? Quem pode falar que você vai morrer, que você merece morrer, que você não vai prosperar, que você tem que ficar doente? Quem? Se o Deus único, Ele mesmo, te absolveu. E diz assim: é Cristo Jesus quem morreu por mim e por você, ou melhor, Ele ressuscitou. Como é que você pode se conformar? Como é que você pode dar ouvido ao mundo e esquecer de dar ouvido ao seu Deus, ao seu Criador, aquele que é eterno, aquele que sabe de todas as coisas, aquele que olha para você e sabe como que está o seu coração? Quem? Olha para você ver. Se você abrir lá em Hebreus capítulo 10, versículo 9 e 10, meu Deus, olha para você ver, vamos lá, você não dormir. Cansado do trabalho, eu sei. Hebreus 10.
Eu estava voltando a meditar nesse texto. Você achou? Hebreus 10. Amém? Então acrescentou: aqui estou para fazer tua vontade. Ele que cancela a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda, pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. A vontade de Deus era que pelo meio do sacrifício de Cristo Jesus, eu e você, a igreja de Cristo, todos aqueles que creem, fossem santificados de uma vez por todas. Olha para você ver. E se você continuar lendo, você vai lá em Hebreus capítulo 10, versículo 12, diz assim: nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então sentou-se no lugar de honra à direita de Deus. Válido para quanto tempo? Para sempre. Para sempre. Diga para o seu irmão aí, para sempre. Para sempre. Então, quem pode levantar a acusação, quem pode falar que você merece isso ou merece aquilo, é Cristo Jesus que morreu e ressuscitou, para que o sacrifício dele te santificasse, te purificasse, te reconciliasse com o único Deus verdadeiro para sempre. Quem pode separar desse amor? Quem? Quem pode? Fala para mim. É o vizinho? É quem muitas vezes conhece minuciosamente a Bíblia, mas muitas vezes maneja ela sem fé? Está escrito. E se nós caminharmos, nós vamos ver exatamente o que Deus tem falado conosco. Eu não vou ler com vocês lá em 2 Coríntios, capítulo 1, 20 a 22. É profundo, profundo. Se você abrir a sua Bíblia, você vai trazer a memória. Nós estamos falando muito nisso. Para que você possa perceber que amor é esse que muitas vezes nós ignoramos. Esse amor, como se não fosse algo tão grande e tremendo da parte de Deus. Eu estava pensando outro dia nos milagres que Jesus estava realizando. E eu até falei com a minha esposa, não lembro com mais quem eu falei. Eu fico admirado quando eu leio sobre aquela mulher pecadora que Jesus foi convidado, né, para uma cilada na casa de Simão. Pessoas que queriam só especular, pessoas que queriam só vasculhar a vida do Messias, mas não ouviam o Messias com fé. Eu fico muito assustado quando eu começo a estudar a palavra do Senhor com temor. Eu fico muito assustado com a postura de alguns homens daquela época com Jesus, e vem um temor no meu coração de eu estar agindo da mesma forma. E a gente vê aquela mulher entrando ali e os homens olhando, criticando aquela mulher pecadora, e ela veio e tinha um foco. Ela correu para os pés do Senhor Jesus e ali clamou, chorando, né, lavando os pés dele. E os críticos, se ele fosse o Messias, ele sabia quem é essa mulher, só julgando, só julgando. E eu tenho falado com Deus, Deus, me livra, me livra, me livra desses pensamentos de juízes. Me dá essa sensação, ó Deus, de humildade,
que eu não olhe para as pessoas com olhar de julgamento, porque a tendência muitas vezes nossa é só ficar julgando as pessoas. E não nos colocamos na posição de receber a graça, de viver a graça de Deus que foi derramada sobre nós. E a gente vê aquela mulher ali chorando e lavando os pés do Senhor e derramou tudo que tinha nos pés do Senhor. Meu Deus, que gesto é aquele? Que fé é essa? E ali o Senhor Jesus falou para aquela mulher algo que a gente precisa estar atento. Vá, mulher, a tua fé. Aí eu lembro de Pedro falando, foi a fé no nome de Jesus Cristo. O Pai honrou Cristo Jesus. A tua fé te salvou. É a tua fé, meu irmão. Não tem nada mais importante para você hoje do que dar uma manutenção na sua fé, meu irmão, minha irmã. Nós estamos vivendo em tempos onde só a fé em Cristo Jesus vai salvar pessoas. Só a fé. Não adianta filosofia, não adianta conhecimento humano, não adianta medicina, não adianta um bom plano de governo, não adianta sabedoria humana. Vai chegar um momento que é só a sua fé em Cristo Jesus. E eu penso que é o momento que Deus está preparando a igreja. É só sua fé que vai levar você a dar o passo correto e encontrar salvação, libertação, cura, provisão por parte de Deus. Não adianta. Corre de um lado, corre do outro, mas o negócio vai pegar mesmo. E só a fé será o nosso escape. E aí Jesus olha para aquela mulher e diz: a tua fé te salvou. Ela não ligou para o que os outros estavam falando dela, ela não ligou para a sua reputação, ela não ligou para as suas condições. Ela chegou diante do Messias e o Messias começa a falar com aquelas pessoas que estavam ouvindo, falou assim: olha, aquele que muito peca é aquele que muito ama. Tem gente que se considera bom demais, certinho demais, e não consegue amar Jesus Cristo como Ele é digno. Porque divide o amor com Cristo, o amor para com Cristo com o amor para si mesmo, seu ego. Jesus é maravilhoso, mas eu também sou legal. Jesus é maravilhoso, mas eu estudo muito. Jesus é maravilhoso, mas eu me esforço muito. Jesus é tremendo, mas eu tenho minhas qualidades. Jesus é lindo, mas eu sou inteligente. Vai dividindo a glória com Jesus. Aquela mulher não. E Jesus falou: aquele que muito é pecador, ele ama mais, ele se entrega mais. Então quanto mais você olha para você e fala assim: sem Deus eu não sou ninguém, mais dependente você se torna de Deus. Se Deus não agir no meu trabalho, eu estou falido. Se Deus não agir no meu casamento, eu estou arruinado. Se Deus não agir no ministério, não sei o que vai ser. Você se torna dependente de Deus. Mas enquanto você tem força própria, você está dividindo a glória e o esforço com Deus. E Deus não aceita disso. Foi o que Pedro falou: gente. Esse homem não foi curado por causa da minha devoção ou por causa do meu dom. Esse homem foi curado por causa do nome de Cristo Jesus. A fé simplesmente limpa em Cristo Jesus. Eu não mereço mesmo, é Jesus. Eu não tenho condições, é Jesus. Também vem à memória aquele homem, aquele mendigo que começou a gritar: filho de Davi, no meio do caminho. Quem está passando por aí? É o Messias. Ah, o Messias, filho de Davi. Preste bem atenção. O que aquele homem gritava? Filho de Davi. Aquele homem tinha entendimento da lei. Aquele homem tinha o entendimento da promessa.
porque Ele nos chamou. Messias, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Yeshua, tem misericórdia. Ele gritou, filho de Davi. Ele sabia que viria o filho de Davi, que sentaria no trono para sempre. E ele começou a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia quem que ele estava clamando. Ele estava focado. E o povo, cala a boca, para de gritar, para de incomodar. E ele continuava, filho de Davi. Não perdia o foco, porque ele sabia em quem ele cria. E qual que foi o resultado? O que você quer? Eu quero enxergar. Vai, meu filho, a tua fé te curou. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, vai chegar num momento que é só a sua fé em Cristo Jesus, a solução. É por isso que você tem que estar atento, estar alimentando a sua fé. Eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do alto. Ele vem de Cristo Jesus. Ele vem do Criador dos céus e da terra. E aí a gente vai ver, eu não posso me conformar. Se eu tenho Jesus, se eu tenho o Salvador, a Bíblia diz aqui em 2 Coríntios, versículo 1, 20, 22, Jesus é o sim para todas as promessas que Deus te fez. Pergunta o seu irmão, tem alguma promessa aí, meu irmão? Pergunta a sua irmã, tem promessa de Deus para a sua vida? Tem promessa de Deus ainda? Diante dessa pandemia, diante dessa crise, há promessa de Deus para a sua vida? Se há promessa, meu irmão, exerça a sua fé em Cristo Jesus. Deus é que te justificou. Foi Cristo Jesus que morreu e ressuscitou. Não é o que você está fazendo, deixando de fazer. É sua fé firmada em Cristo Jesus. Meu Deus, olha o governo, olha o presidente Bolsonaro, olha o nosso governador, Romeu Zema, olha isso, olha aquilo. Para de olhar para o homem e olha para Cristo Jesus, o autor e consumador da sua fé. Para de olhar para as notícias, para de ver a porcentagem de mortos e de vivos por Covid-19 e passa a olhar para Cristo Jesus, porque Ele diz, até aquele que crê em mim, se ele morrer, ele viverá. Então você não precisa temer Covid-19, porque até se você morrer, você viverá. Meu Deus, meu Pai, está chegando o momento que só a fé em Cristo Jesus salvará você, sua família, aqueles que você ama, aqueles que Deus colocou debaixo da sua cobertura espiritual. É só a fé em Cristo Jesus. Então, se você se conformar com os padrões deste mundo, com as notícias desse mundo, e não renovar a sua mente com a verdade de Cristo Jesus, você está sujeito a conduzir aqueles que confiam na sua palavra à derrota. Está escrito. Jesus diz assim, eu vou ensinar você sobre oração. E ele conta a parábola lá no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, daquela mulher que foi procurar o juiz iníquo, que não temia a Deus, e ela insistiu até aquele homem fazer justiça. Eu quero dizer a você, você não precisa insistir, você precisa crer, porque o seu juiz, ele não é iníquo. A Bíblia diz que ele já te justificou. Você precisa insistir em crer no que ele já fez por você. Você nas suas orações precisa insistir com as promessas e mostrar ao próprio Deus e ao mundo que você confia nele.
que você confia nele. Tem aquele texto em Jerusalém, o próprio Deus, ele coloca em nós esse desejo. Ele diz assim: ó Jerusalém, coloquei vigia sobre os seus muros, e eles vigiarão continuamente. Eu penso em crente nessa hora. Vigia, meu irmão. Olha para o seu irmão e diga: vigia. Não se distraia com os padrões desse mundo. Não se distraia, vigia. Você é o vigilante que Deus levantou para essa geração. Você é esse que Deus colocou sobre as muralhas dele para vigiar constantemente. Não descansar e nem dar descanso ao Senhor, enquanto todas as promessas não se cumprirem na sua vida, na vida daqueles que você ama. É esses que Deus tem chamado. Conformeis, não vos conformeis. Fique de pé no seu lugar. E você que vai nos assistir ou está nos assistindo, não se conforme. Não se conforme. Foi Deus que te justificou. Se você crê no sacrifício de Cristo Jesus, se você crê na ressurreição de Cristo Jesus, se você crê no único Deus verdadeiro, não vos conformeis enquanto as promessas de Deus não se cumprirem na sua vida. Não descanseis e não dei descanso ao Senhor, o teu Deus, porque Ele ama os vigilantes, Ele ama os atentos, aqueles que o buscam de dia e de noite, aqueles que creem verdadeiramente no nome de Jesus. Aleluias. Aí aonde você está, fale com Deus. Se tem promessas na sua vida, se tem promessas para a sua vida, não pise em Cristo Jesus. Não ignore a justificação do Pai através de Cristo Jesus. Não, 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 não. Não ignore, não deboche do Espírito Santo que habita em você. Não entristeça o Espírito Santo, mas busque incessantemente que todas as promessas feitas por Deus em Cristo Jesus se realizem na sua vida. Não descanse e nem dê descanso ao Senhor enquanto essas promessas não forem reais na sua vida. Aleluia! Não vos conformeis. Não vos conformeis. Que assim Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.